Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Saudações mais uma vez a todos vós, a todos nós, a tantos seres que estejam aqui cambiando de fatores e cambiando de campos, como todos vós e como todos nós, não há nenhuma distinção. E que no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, a solicitude que possamos, a solicitude que empreenderemos esta obra. E qual é a obra? A intersecção do espírito com o espírito, com o espírito e com todos os espíritos que estejam aqui. Então sabeis todos vós. Então ouvimos tantas vezes tratar de seres espirituais. Então tem uma enciclopédia sobre seres espirituais. Tem uma multiplicidade daquilo que se expressa de seres espirituais. E também, em outros campos de vida, existe também bibliotecas imensas sobre seres espirituais, que talvez tratem desses seres espirituais que estão aqui, assentados. Então, seres espirituais, mais uma vez entre nós, somos todos nós. Então, os seres espirituais não cambiam nesta vida e de outra. Somos seres espirituais. Há um auditório imenso de seres espirituais e há um auditório que aqui está de seres espirituais. Em um fundamento, em princípio absoluto, um ser espiritual se expressando através de uma possibilidade de expressar nesta terra, com um tipo de expressão e de manifestar nesta terra, um tipo de expressão de expressar em outras terras, e um tipo de expressão e naquilo que trazemos sempre. Então sois vós encarnados, sois vós desencarnados, todos de alguma forma corpóreos. Então o que há para todos vós encarnados, como corpóreos, quer dizer que tem uma vestimenta, um modo de se manifestar, que seja este organismo físico que está aqui. Todos os seres espirituais, até além da incorporeidade, tem um organismo para se manifestar e é muito parecido. Porque no ato da manifestação, do princípio de tudo, manifestação do nosso organismo, de acordo com a natureza espiritual que somos. Então colocaram nesta terra todos vós, dentro de inteligências, até o ponto de trazer seres espirituais para esta terra que poderiam ser e estar encarnados. Então foi afeiçoado um modo da intersecção desses seres espirituais num manifesto daquilo que seja, aquilo que entende como carnal, e manifestando-se assim. Então, no princípio disso, que são alguns milhares de anos, então é tudo que podemos dizer que não somos darwinianos. Então, toda a tese darwiniana provém de tudo, menos de nós, espíritos da natureza humana. De repente, quando pôde interseccionar a capacidade da inteligência
e num tipo de manifesto carnal, começamos e principiamos a reencarnação. E no interior desta reencarnação, tudo foi muito rápido. E manifestamos sempre aquilo que estava para lá aqui. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Assim realizamos esta obra civilizatória de onde adentrais aqui, todos vós. Quando, surpreendentemente, temos a revelação de que somos seres espirituais, mas quando falamos de seres espirituais, no além existem seres espirituais. E aqui não é o além, onde estão encarnados, já que são civilizatórios. Tem um demarque de civilização que se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, até o ponto onde viveis. Então são seres civilizatórios, entendeis que sois seres civilizatórios muito antes de ser seres espirituais. Seres civilizatórios é o que demarca cada um de vós o vosso nascimento, a condição de vosso nascimento. Quem dera a possibilidade de vosso nascimento, de que manifestação na carne deu esta possibilidade de manifestar-se em comum, e também de onde viveis, de que país nasceste, de que cidade retornaste, que de todas as vias vielas, de todas as circunstâncias possíveis, de que entendemos desde que seja bem pequeno, daquilo que nos qualificaremos para viver. Estudaremos para viver. Estudaremos para ter a possibilidade atávica da sobrevivência. Quer dizer, atávica, aquilo que vamos fazer tudo possível para não chover na nossa cabeça, e que tenhamos alimentos, e que temos sombras, temos sombra como sombra de uma árvore, e temos todo o facilitador possível de todo o conforto, de que todos os elementos estejam à porta de nós, com todos os seus facilitadores, que seja, como sempre, o fogo, o ar, a água e a terra. Toda habitação tem fogo, toda habitação tem água. Então este conforto fundamental, entendemos do primordial, daquilo que é por excelência de estarmos em algum lugar de tantas vidas, é que somos seres civilizatórios, princípio, atolados na civilização. Então, se algo em princípio de que pudéssemos ter algo original, algo nos empurra para lá. Quando vamos ter algo original, algo nos empurra para o outro lado. E assim vamos seguindo, até que a desistência absoluta e ficamos não seres espirituais, seres civilizatórios. Temos um demarque de vida. Temos um demarque do que constituímos, do que aglomeramos, ou do que coletivamente poderemos viver. Isso é incessante. E quanto mais tudo isto acontece, menos ficamos como seres espirituais. Ficamos seres civilizatórios, com leis próprias da localidade, até todas as leis globais. Então, quando entramos no território da lei, ou em território da justiça, entendemos que a civilização fez. Cada ser espiritual traz em si mesmo uma recepção do que significa a lei e a justiça. Nascemos com ela. Então a lei, desde o princípio da natureza humana espiritual, a lei e a justiça caminham no interior de qualquer manifestação distorcida, maquiavélica ou não maquiavélica, com as melhores intenções, com as piores intenções, mas é a lei. Então existe a lei do justo e a lei do injusto. Existe a lei da luz, existe a lei da sombra, mas é a lei. Onde não há lei, não há natureza humana, há instinto. Mas a natureza humana sobrepuja o instinto e realiza uma obra dentro da lei, e nascemos dentro dela, e ela ficou trivial, banal, como se não fosse nada, que podemos apertar um botão e temos o fogo, o elemento fogo em nosso lar,
E que sem esse elemento fogo, em quaisquer circunstância, a sobrevivência seria impossível. Então, qual é a realização desta obra que aqui estamos, o Portal da Edificação? Fazer registros imprescindíveis que foram esquecidos, estão em esquecimento. Na capacidade nossa de estar desde pequeno até o nascimento, o prodígio de nascer, até o prodígio do desencarne ou de morrer como quiserem, existem demarques, e nesses demarques tudo é trivial. Estar pequeno é trivial, estar grande é trivial, morrer é trivial. Vamos naturalmente a um lugar onde se ora por aquilo que está indo. Um ser transeunte desta terra que está indo, parece até que não é um ser espiritual. Estamos calmos e tranquilos, sendo que estamos todos na fila. Calmos e tranquilos. Temos todo o tempo do mundo e calmos e tranquilos de uma passagem. Então, quando o esquecimento, isto não é uma grandiosidade, quando isto que nós estamos acabando de tratar não é um milagre por excelência, efetivo e total. Então criamos algo, criamos a possibilidade nesta terra de que quando passado o tempo da maturidade e de que quando envelhecemos podemos ter um seguro de vida. Um seguro de vida que protege a vida até quando ela não esteja mais vida. Como teremos um seguro de morte? Então o seguro de vida é provisório. O seguro dos recursos são provisórios e o seguro da morte. Então, um ser espiritual, todos vós, nós, este que se manifesta aqui, e todos aqueles que estão invisíveis aqui, somos seres espirituais, notoriamente dentro da capacidade da natureza humana de conceber, concebemos que temos a vida, um prazo de vida, concebemos que existe tempo, e concebemos e sabemos que existe a morte. Só a natureza humana e espiritual sabe da morte. Então, alguns animais que têm um instinto de passagem, eles se afastam e vão morrer. Existe um instinto, mas não tem concepção da morte, e nós temos. Então, prodigalizando esta natureza humana e espiritual, que aqui vem entre todos nós, e se expressam de um modo com o outro, estão se expressando agora todos nós, mesmo quietos. Estão se expressando através do inspirar. Estão se expressando através do ato que aqui é entre vós, de aqui estar. Poderiam estar em 1 bilhão de lugares, mas aqui estão. E todos nós. Este tem um quesito importante. Se este quesito daqui estarmos é aqui, de que aqui estarmos é de uma grandiosidade enorme, mas no reino do tempo, do pouco tempo, onde estiver, também o é. Mas se aquilo trouxer tédio, trouxer rancor, trouxer tristeza, melancolia, e trouxer tanto disto, saiba, alguma coisa teve enganada. Porque a prodigalidade é para ser prodigalidade em qualquer circunstância. Então saibam todos vós, Eurípides Barçanufo, na circunstância da passagem do que se chama de vida, da expressão orgânica, a passagem para outra expressão de vida, ele que domina-se morte, aquilo que prevaleça, de que valeu cada ato desta terra de muitos, pouquíssimos, o ato de morrer é absolutamente boa ventura, ou é uma escuridão. Então teremos que trabalhar pelo seguro morte. Seguro pós-morte significa que o portal da edificação vai indicar que o seguro pós-morte é que teremos que ter uma retenção
da potência de Deus em nós e de que ela esteja um tanto viva, porque a potência de Deus em nós não tem idade. Se não a potência de Deus em algo que tem pouca idade, pouquinho mais de idade, média idade, grande idade, então podemos ter uma potência orgânica um pouco acentuada no período ou não, mas a potência divina em nós, ela é sempre potência divina, ela é existente ou não. Como ficamos seres civilizatórios, não seres espirituais, então não pagamos esta mensalidade do seguro morte, só do seguro vida. Então que tal podermos começar a pagar o seguro morte? De que temos potência suficiente para sair de um corpo e depois manifestar outro corpo e continuar a jornada sem que precisemos ficar mendigos pedindo pelo amor do Santo Pai de Deus que faça alguma coisa por esta alma, por este espírito. Então, se guardarmos um pouco, não precisamos ser miseráveis, nem pedir esmolas, mas se gastarmos tudo. A gastar tudo não é envelhecer. Gastar tudo é gastar tudo. É estar na propriedade de que tudo é banalizado. De que tudo neste mundo dentro do banalizado podemos qualquer coisa. Podemos gerar, que é na capacidade natural humana, qualquer coisa. Podemos gerar pensamentos, sentimentos, sensações, fazer deles valer, espalhar por esta terra como quisermos. Estamos gastando tudo a potência de Deus em nós. Vai ficar uma migalha. A potência de Deus em nós é o significado maior daquilo que mediou a vida e não a morte, Cristo. Então Cristo talvez pudesse se referir a este seguro morte. Havereis de ter a precisão exata de que a morte é passageira e de que um ente, um ser espiritual não é passageiro. Ele preside e é. Ele preside e é. Nas circunstâncias guardadas de sua possibilidade. Então todos, muitos e muitos, que reinam, colocaram todo o seu seguro morte em circunstâncias de acúmulos absolutos e absurdos, que não levará um tijolo, nem para pôr embaixo do pé, para levantar e olhar em cima do muro, e colocaram tudo lá. E mais do que isso, quando colocaram tudo, deixaram de herança algo gigantesco e tremendo para todos os seus seres que amamos. E eles vão dar conta daquilo. Talvez estejam tão iludidos daquilo, que na passagem falam, como que vou levar isto? Mas me indicaram que isto é o que é muito preciso realizar, viver, se emocionar, ter direitos. Então, daquilo que fizemos de esquecimento, já que viramos seres civilizatórios, dentro de uma célula familiar, até uma célula de uma cidade, até uma célula do seu país, até uma célula de todo o mundo, todas as leis do que é justo e do que é legal está interseccionado a esse grande civilizatório. Então nós pensamos civilizatórios, nós sentimos civilizatórios, nós amamos civilizatório, nós concebemos, geramos, nós sabemos, tudo de modo civilizatório. Então, se o civilizatório for uma grande escola, podemos saber através daquela grande escola. E assim por diante. Então, esta lição de casa, do primeiro ano do grupo escolar,
ela absolutamente tem que ser efetiva e tem que ser revelada, senão não como passar para o segundo ano. Então aguardamos acontecimentos maiores, conhecimentos maiores do que eu ser apenas um ser espiritual. Coadjuvante a isso não há. Então há um indicador nesse portal de edificação. Se houver uma revelação de que sois um ser espiritual, não um ser que está tramado neste mundo e de que não consegue destramar um minuto, nem sem sossego, e de que isto toma tudo de nós e ficamos pobres. Então podemos estar cheios, ricos de ideias, ricos de circunstância, ricos de arrogância, ricos de tanta coisa que soberanamente é nosso inimigo mortal, porque retira tudo, nos deixa cegos, insensíveis. Então Eurípides Barçanufo, podereis tratar todos vós com Eurípides Barçanufo e dizer: Eurípides Barçanufo, como poderemos seguir este caminho se precisamos viver, nos alimentar, alimentar nossos filhos, fazê-los crescer e dar possibilidades? Então será que Eurípides Barçanufo está dizendo para todos vós que serão indigentes? A prosperidade na potência divina é ilimitada, e esta potência divina ilimitada, quando ela existe, jamais seremos pedintes, jamais estaremos em circunstâncias de pobreza, porque ela virá para nós. Então, quando trazemos tudo isso, quando estamos brincando em distração neste grande mundo, todo dia, em todas as esquinas, quer dizer que estamos pouco ligando o que significa de sermos ser espiritual e que estamos num trajeto curto e que precisamos guardar potência divina em nós para a grande passagem que vamos. Quer dizer que cada ato nesta vida vale muito. Se estamos subjugados e tomados pela ira, não vale nada. Se estamos subjugados pela ganância, não vale nada. Se estamos subjugados pela nossa arrogância, não vale nada. Então teremos que estar revelados, despertos de cada ato. Isto coloque numa poupança, no seguro de morte, o seguro de pós-morte física, porque todos vão precisar. Se alguém não precisar, diga a Eurípides Barçanufo. Então podereis saber que podereis ter a arrogância necessária e suficiente para auto-realizar a vida como quiserem, até o fim do mundo, até todos os fins do mundo. Mas quando é inexorável, quem pode ser maior? Mas tratamos isto com indiferença, tratamos disto como nada, tratamos disto como ele sair de um velório. Tratar disto significa, como estamos agora, dentro do que somos gerados, criados e mantidos pelo Criador, e somos uma criatura. E esta criatura vigente, essa criatura, em cada célula está a potência divina. Em cada músculo, em cada órgão, em cada célula de cada órgão. Em cada movimento e flexão de vosso cérebro físico. A potência divina. E sempre declaramos aqui, quem for o primeiro que puder fazer uma célula, qualquer uma, não a partir de outra. Não multiplicar o que está criado, criar. E fazer existir. Então esta é uma equação exata. Se absolutamente nós, não por nós mesmos, não podemos criar,
algo inseparado que seja uma célula, senão as células que se multiplicam em nós pela potência divina, por um mapa ancestral que temos. Então começa pelo começo. Este é o começo. Não tem depois deste que vai lá na frente ter outro começo. Este é o começo. Somos criados, mantidos e sustentados. Vossos ancestrais foram criados, mantidos e sustentados. Tiveram algum ímpeto para que todos vós estivessem aqui. E todos nós também. Se os vossos ancestrais acharam que por si mesmos foram e criaram, e de que pudesse ser dono de vós, que não fosse apenas um intermediário, então tornaram-se arrogantes e falaram para o filho: filho, fique arrogante como o papai. Fique esperto como o papai. Fique amoroso como a mamãe. Isso quer dizer que nos diminui nas qualidades que temos e que não temos. A qualidade que temos, em primeiríssimo lugar, é o Criador se manifestando em nós. E como somos intermediários desta potência, geramos e concebemos. A corresponsabilidade disto é de que, em primeiríssimo lugar, Filho, o Criador, que manifestou a possibilidade deste papai e desta mamãe existirem. Em primeiríssimo lugar, o Criador que está em nós. Então, por acaso, podemos dizer que Deus Todo-Poderoso está sentado num trono? Deus Todo-Poderoso é a própria criação. E criou algo que podia manifestar ou a favor ou contra. E este se manifestou. E este favor ou contra é a maior expressão e possibilidade de sermos testados. Mas para que sermos testados? Porque já não ficamos diretamente com o Criador em seus braços eternamente. Porque a criação indica isto. Ela se faz assim. Ela tem um mapa assim. Foi prodigalizada assim. É o efetivo. Então discutirmos isto significa que estamos cada vez mais distantes e distantes de que somos, um fundamento, um ser espiritual. Um ser espiritual é um milagre. E um ser civilizatório não é nada. Ele acaba de entrar e vai sair. Tira seu lugar e entra outro. É uma fábrica com seus funcionários. Sai um, entra outro. Sai outro, entra um. E quando toda a ciência traz uma lei, todos a seguem. Se não for vós, será outro. E a seguem. E fazem. E se todos trouxem uma equação, todos a seguem. E depois de que todos a seguem, qualquer outro poderá segui-la. Toda a importância que temos é de que temos uma revelação de que somos transeuntes nesta ordem, como encarnados, que primeiríssimo lugar do Criador de tudo aquilo que vai trazer para nós, todos. Se nós, como papai e mamãe, trouxermos o contrário disto, somos um péssimo papai e mamãe, fazemos heranças inúteis, arrogantes, insuficientes. Então o papai e a mamãe é o intermediário do pai. E ela vai ter instinto e diz: meu pai, e bater no peito do pai que está aqui, qual o caminho? E virá a resposta. Virá uma voz: este é o caminho. E assim o ato vai e vamos seguindo o caminho. E em aparência que seja, em aparência que possa ser, de que vai ter um tropeço à frente. Se tivermos esta impressão, vamos rezar bastante quando vimos não há um tropeço à frente. O tropeço seria se não ouvisse a voz. E a voz é para todos. Mas para ouvir a voz, temos que intencionar a voz. Temos que ter uma humildade profunda em intencionar a voz e principalmente de segui-la. Este é o Evangelho do Cristo.
reconheço em primeiro lugar de todo o Pai Deus Todo-Poderoso, e daquilo e o Criador. E o Criador se manifesta. E quando o Criador se manifesta, algo passível de connotarmos. Cristo tratou da fé. E tratou do amor. O amor que Cristo tratou e a fé não é este amor que está relacionado a toda essa vida lá fora. É uma potência divina em nós. Quando ela vem, nós esparramamos isto. Quando ela não vem, são palavras mortas. Então a fé é um instrumento, uma ferramenta que quando existe em nós, original e direta, não a fé mal intencionada, não a fé daquilo que só procuramos para que venha para nós. Então esta fé é aquilo que Cristo trouxe, que sempre manifestaremos aqui. Tem um consignado direto da fonte, através deste elo da fé, que é o consignado maior que não temos nenhuma dúvida de que somos criados. E a fé é o consignado de um poder tão grande, que é ilimitado este poder, ao ponto de todos saberem que dentro deste poder existiu um Cristo, existiram santos, existiram seres que viveram pela luz e assim por diante, e trataram da fé. Mas existe a fé coletiva. Sabe qual é a fé coletiva? É aquela que emprestamos de nossos semelhantes, depois emprestamos para outro semelhante. É a fé oblíqua. A fé oblíqua não direta, é oblíqua. E a fé oblíqua trabalha apenas por nossos interesses. E às vezes esses interesses são devastadores. Então saiba que isso aqui se manifesta em Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tem um currículo fácil. Procura a capacidade da natureza humana de resguardar os caminhos de outros seres e estão escritos. Este ser espiritual, Eurípides Barçanufo, se manifestando através de outros organismos, e através deste organismo que está aqui, diz para todos vós. Existe uma diferença de Eurípides Barçanufo e de todos vós? E a grande mensagem, e aquilo que este portal de edificação foi fundado nesta terra, e de que tem uma participação de Eurípides Barçanufo nisto, porque eu estou entregue a isto, entregue a estar aqui. Mas Eurípides Barçanufo, então existem algumas crendices de que existem espíritos de alto nível. Então espíritos credenciados já, que já mais caminham mais para a luz do que para isto, de tudo isto é conversa mole. Existem seres espirituais que sabem o que tem que retornar e trabalhar muito, exemplificar e ser fiel à sua ordem. Está atrelado que ela traz a voz. Eles Barçanufo segue a voz desse portal de edificação, e o portal de edificação diz: dignifica outra vez o que está esquecido. Sois a natureza humana, sois seres espirituais. E o modo de entendermos que seres espirituais, que podemos imaginar do que possa ser, de que estão em todas as partes, aqui está um ser espiritual. Boa noite para todos vós. Onde estou? Em alguma nuvem? Ou eu tenho uma graduação tão importante, de que desta graduação tão importante, a minha atuação seria onde? A narrativa é assim, mas quando diz que Eurípides Barçanufo há de fidelizar algo, esse fidelizar algo está dentro de algo que é total para este ato. E que só existe algo em nossa vida, aquilo que esquecemos, ou que estamos presentes em nosso ato.
Só isto. Mais nada. Tudo demais é como vem por todas as partes deste grande mundo civilizatório. Tudo é quase à toa. Quando a riqueza material pode ser tão superior, mais à toa é. Então, ter direito ao céu e à terra, palavras crísticas, quer dizer que quando estamos no interior da vida, somos agraciados com a maior riqueza que pode existir. Não somos donos com tudo. Nos comunicamos com tudo. Quando isso tudo está do fora, parece que pegamos e não pegamos. Mas temos a certeza que pegamos. E pegamos que pegamos. Então algo para todos nós foi concedido dentro de um direito legal. A capacidade de seres especiais e seres que sabem tratar disso. De ter algo indescritível. Dentro cristalino, como tratam aqui, que quer dizer uma camada finíssima de um diamante mais raro. O único diamante mais raro, que está num outro elemento que não de onde lá fora. Pode reter um pouco a potência divina que entra em cada um de nós e fica retida um pouco. Daquilo que lá fora se esvai. É como se tivéssemos várias rolhas e as rolhas pudessem tampar um pouco do que esvai lá fora. E imediatamente retém. Como num vasilhame com água furado. Ou num vasilhame que não esteja furado, retém. Esta é uma lei exata. Nesta retenção que temos aqui, não existe idade para quem esteja aqui. Sentiremos o sabor deste ato, do nosso assento, deste ar que inspiramos, daquilo que efetiva a vida que não termina em nós. Tudo isto é o mais simples possível. Então podereis dizer, o Rispasanufo trata do trivial, não o Rispasanufo trata do que fizeram este trivial, que não é trivial. Todos poderão saber disto. Então, no interior desta retenção, cada vez mais aqui, interagimos pelo interior de nós, não pelo exterior. Quando isto reina, é que a potência divina em tudo e essa potência divina aqui se abraçam. Retirando, se tiver com furos, esvazia. E só somos preocupações. Na incidência do que tratamos agora, foi nos dado a todos aqueles que pudessem se manifestar aqui, numa liturgia, ou numa sequência que é natural e sempre será para este acontecimento de onde estiverem. Ritos de passagem. Vamos enaltecer o que é trivial lá fora, ritos de passagem. Um nascimento é um grande rito de passagem. Então, se um feto nasce, é um rito de passagem. Como colocaremos de volta? Um rito de passagem. Neste rito de passagem, é absolutamente, tudo será diferente. Esta criança respirará o ar externo, se alimentará externamente e tudo será diferente. Um grande ato para todos nós. Ninguém chega nesta terra de outro modo, a não ser seres que sabem fazê-lo.
Então os ritos de passagem inclui que aqui no portal de edificação daremos o suficiente para fazer este caminho como demonstração que se existe uma potência divina em nós, esse trajeto surge para nós. Então, numa grande aliança de seres, de inteligências, disseram: precisamos fazer um teste definitivo para as entidades espirituais, para os seres espirituais, e de que, esquecidos profundamente que existe uma passagem de verdade para verdade, da verdade para verdade, da potência divina para a potência divina, e que esta passagem está lacrada. Então, esta porta, este portal, ele se abre automaticamente com uma entidade, um ser da natureza humana, um ser espiritual, com uma potência grande. Ele está em presença, fica em presença, está em presença, e intrinsecamente fica em presença. Então não há esforço de estar em presença, porque não há esforço que faz estar em presença. Ele é o prodígio de um nível da retenção da potência divina em nós. Ela traz, a presença significa a dignificação máxima de um ato. No princípio disto, essa porta se abre, porque estamos em presença, e a presença tem um ato dinâmico, algo dinâmico, incompreensível, de que abre a porta. Se não estiver em presença, e se o nível desta totalidade não existir, a porta não abre. Estaremos de inverdade para inverdade, de arrogância para arrogância, de mediocridade para mediocridade, do esquecimento para esquecimento. É abrir esta porta, é da verdade para a verdade. Presença. Então a presença demarca seres espirituais gigantescos que fizeram este demarque. Presença. Então a grande fraternidade branca trouxe mantras. Os orientais trouxeram mantras. E o princípio de tudo é presença. Depois da presença é eu sou. É o verbo do verbo. O verbo do verbo. Mas se o eu sou não tiver a presença, ele é um coletivo. Presença, então tudo começa com a presença. Eu sou. Depois vem algo, a verdade. Depois vem algo. O caminho é a vida. Isso é o máximo. Então isto é o máximo. Percorrer isto é o máximo. Então, temos um seguro de passagem de morte gigantesco. Somos ricos. Presença. Um rito de passagem natural, um empuxo de estarmos em presença, esta porta abrir. Acontece algo inusitado, de totalidade. Entramos num estado de descanso. Já que a frugalidade, já que o caminho de tudo isto é cansativo, cansa estar vivo. Neste mundo gigante e externo é cansaço puro. Temos um descanso que nunca temos. Nunca tivemos, sempre tivemos meio descanso. Temos sonhos longínquos, suamos frio à noite. E quando estamos em descanso, mas quando estamos em descanso total, vivo, algo acontece, floresce naturalmente. Temos uma gratidão enorme. A gratidão nasce daí, gratos. Então não vamos ficar em gratidão daqui a pouco. Fiquei grato alguns anos atrás. A gratidão faz parte da própria existência. E é um sinal. Estás grato? Estás grato? Estás grato?
Quando ela desaparece, estamos longe da presença, longe do descanso. Gratidão. Um parênteses para todos, mas Eurípides Barçanufo, do que trata? Sabe como vivemos lá fora? Eurípides Barçanufo sabe muito bem como vivemos lá fora. Já vivi lá fora e sei muito bem. Então estamos trazendo uma referência crística. Tudo aquilo dentro deste ecumênico da referência crística, todas as ordens respiram o mesmo ar da presença. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, quando a gratidão atinge-nos, algo surpreendente, um empuxo, um rito de passagem, que vai se abraçando. Quando estamos de uma gratidão, e mesmo porque estamos gratos, de um cansaço enorme, uma gratidão enorme, entramos em oração. A oração faz parte da nossa vida e do nosso ato. Então a oração, quando estamos em oração, na gratidão imensa, não somos mendigos, pedintes para Deus. Estamos gratos. Então a oração significa uma comunicação maior possível do Criador com a criatura. E ela é tão absoluta. E ela é tão absoluta que vemos Deus em nós. Vemos o que é verdade, porque sem Deus não há nós. E quando entramos em oração, algo surpreendente acontece. Todos os vínculos de vida que temos, ou de muitas vidas, sempre há algo que seja necessário entregar de alguém para alguém. Mas um desespero de entregar. Um desespero de entregar algum alimento para um filho que está passando fome e não consegue. E o filho está passando fome e não consegue. Ele se debate. E quando traz o alimento, ele bate a mão no alimento, cai no chão e pisa em cima. Então, há seres para cada um de vós aqui, que é algo, uma entidade como vós, um ser espiritual como vós, que esteve apregoado em vidas juntos, um guia, um anjo da guarda, se quiserem, quer entregar para vós. Não precisam que não batam com a mão, e que estejam odientos, que estejam aqui para lá e de cá, e que estejam arrogantes para lá e para cá, e que batam na mão, pisem por cima. Não batam a mão e nem pisem por cima, recepcionem. Porque, como uma mãe quer dar comida para o filho, este ser quer dar um tipo de alimento, um tipo de medicamento específico para cada nervo de vós, todos vós. Quer dizer que apenas não bata a mão, esteja em presença. Dignifica a presença e diga: eu aceito. Todos nós aceitaremos, porque todos nós, de algo, tem uma premissa de nos entregar. E deste prato, disto que trazem para nós, existe algo. Vamos recepcionar, mas se algo estiver indigesto, mas tão indigesto em nós, vai recepcionar, mas ele não vai adentrar, porque o indigesto em nós não permite. Haverá circunstâncias para todos nós, que podem ser exatamente em circunstâncias distintas, que vós, em desespero, vai querer entregar algo para algo muito importante. E ele fará assim, baterá com a mão e pisará com os pés. Então temos um acordo.
de seres desesperados para entregar algo e que diz respeito a todos que estão aqui em uma organização, porque nada é, se não for isto, para ter este apelo. Recepcione. No ato de recepcionar, como estamos recepcionando, existe algo, um impulso natural, que é condizente a toda a comunicação, a intimidade dos seres e dos seres e dos seres, que importa em que vestimentas estão, podemos conectar. Chama-se consagração. Então o Cristo trouxe a consagração como uma medida de que precisaríamos passar, estar com uma potência divina para estar em presença, não estar achocoalhado no mundo, e para estarmos. E que possamos ter o descanso suficiente para estarmos fortes, fortalecidos da potência de Deus, para poder estar gratos, para depois orar e para depois consagrar. Então a consagração é um ato Cristo que permaneceu num sequencial. E sabe onde foi cair nas mãos este ato? De mãos imundas. Em muitos receituários que tem por aí, ricos, frondosos. Então, nesta consagração, efetivamos o ato maior de todos, simples, sem nenhum esforço. Então, é a boa ventura do Espírito e aquele suporte que guardamos muito bem como um seguro de passagem. Se esse seguro estiver disparado, disperso por todo o mundo, não como vamos reunir para isto? Para a consagração. Se houver alguma desculpa aí, alguma justificativa de que isto só pode ser aqui, saibam, estar em vossos reinos onde estiverem, e sempre será assim, é uma lei, e ninguém quebra. Então, meus irmãos, será que estão sentindo os meus irmãos agora? Que esta paz viva e ativa do interior deste portal da ficação percoa todos os vossos ânimos, dos mais profundos aos que venham à tona. Nós iludimos que nós somos que estamos à tona. Em verdade, somos a profundidade de nós, em ação. Por isso estamos aqui. E a profundidade de nós em ação, muitas vezes, é que contraria a verdade por excelência. E daquilo que contraria, principalmente, é que faz do milagre poeira. E nós fazemos da poeira milagre. Consagra a vida, filhos desta vida. Consagraremos a sua vida, filhos desta vida. E todos que aqui estão, os milhares. E somos altamente visíveis nesta orbe. As grandes ordens daqueles que nem precisavam da verdade sempre se estabeleciam na antiguidade. Era exatamente assim. Mas queriam saber a verdade. Queriam viver a verdade. Desesperadamente.
Que assim seja, filhos desta vida, e saiam com calma. E podem permanecer onde quiserem, do tempo que quiserem, aceitarem-se em outros compartimentos desta casa da vida. Podemos caminhar